Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre compressores parafuso. Os compressores parafuso, à semelhança dos compressores alternativos, são máquinas de deslocamento positivo. Isso porque o mecanismo de transferência de calor ou de aumento de pressão do fluido de trabalho é a redução do volume disponível ocupado pelo fluido. Contudo, ao invés de movimento alternativo, ele é um compressor rotativo. Como que ele funciona? Ele é constituído de dois parafusos, um macho e um fêmea. Essa imagem aqui nos ajuda a perceber. Vejam que aqui a gente tem o parafuso fêmea e aqui o parafuso macho. O parafuso fêmea é composto por esses sulcos e o macho ele é composto por esses lóbulos aqui. Então, nessa região, o fluido ele vai ser admitido, vai preencher todo o espaço disponível entre os parafusos, e à medida que o engrenamento vai acontecendo, cada parafuso desse vai girar num sentido, um anti-horário e o outro horário. O fluido ele vai sendo direcionado dessa região de sucção para a região de descarga, que normalmente é na porção inferior dos parafusos, e à medida que ele faz esse deslocamento, o seu volume é reduzido e automaticamente a sua pressão é aumentada. Essa figura da direita nos mostra esquematicamente um corte na seção transversal. Aqui nós podemos perceber o parafuso fêmea, ele é constituído de alguns sulcos, e aqui o parafuso macho, que é constituído por alguns lóbulos que vão encaixar nos sulcos do parafuso fêmea. Percebam que aqui um gira no sentido anti-horário e outro gira no sentido horário. Então o fluido vai ser admitido nessa região, vai preencher o espaço disponível entre os parafusos, e à medida que esses parafusos vão girando, aqui ele está envolto por uma carcaça, o espaço disponível vai sendo reduzido à medida que o engrenamento acontece. Esse slide a gente tem um desenho de conjunto para perceber um pouquinho melhor. Então aqui nós temos o parafuso macho, nós temos aqui o parafuso fêmea, nós temos mancais, vedação, labirinto aqui. Não vamos entrar no detalhe construtivo, que a ideia aqui é mostrar o processo de compressão, sistemas de vedação. Aqui a gente vai ter um acionamento, normalmente ele é acionado diretamente ao motor por um motor elétrico. Nesse caso aqui o acionamento está no parafuso macho e ocorre a transferência de velocidade ou de potência para o outro parafuso, nesse caso aqui o parafuso fêmea. Como o rotor, o parafuso fêmea, tem mais sulcos do que a quantidade de lóbulos que o parafuso macho, então a sua rotação vai ser maior. Dá para perceber aqui no engrenamento, na transferência de energia, que a engrenagem do parafuso fêmea é maior do que a engrenagem do parafuso macho, conferindo então uma maior velocidade ao parafuso fêmea do que ao parafuso macho. Aqui também talvez não seja tão claro para verificar, mas aqui a engrenagem do macho é menor que a engrenagem do parafuso fêmea. Esse slide mostra alguns perfis, os mais comuns pelo menos, dos parafusos, dos engrenamentos. Em linhas gerais, a quantidade de sulcos é maior do que a quantidade do parafuso fêmea, é maior do que a quantidade de lóbulos do parafuso macho. E esse conjunto é descrito como mostrado aqui: 4 mais 6 significa 4 lóbulos do macho para 6 sulcos do parafuso fêmea. Existem diversas configurações, tanto na quantidade quanto no formato dos parafusos e dos lóbulos. Então vejam aqui, a gente tem o perfil simétrico, em que esse sulco aqui é simétrico, o lóbulo é simétrico. A gente tem assimétrico, percebam aqui a configuração diferente, a quantidade também diferente. Aqui a gente tem a mesma quantidade do primeiro, mas um perfil assimétrico D, aqui o perfil assimétrico A, e essas diferenças vão conferindo algumas características também. A gente percebe, olha aqui que interessante, esse tem bem menos sulcos e lóbulos, 3 para 4. Então vejam, aqui a gente tem uma maior vazão, que o volume disponível aqui é maior, proporcionalmente maior. Por outro lado, a gente vai ter uma menor razão de compressão. Então já é uma conclusão que a gente pode tirar.
quanto maior a quantidade de lóbulos e sulcos, maior tende a ser a razão de compressão, por outro lado, menor a vazão. E o contrário é verdadeiro, quanto menor a quantidade de sulcos e lóbulos, maior tende a ser a vazão e menor a razão de compressão. Por último aqui, só para ratificar o que eu acabei de dizer, vejam, 6:8, compressores de baixa vazão e alta razão de compressão. Então veja que tem vários sulcos, então isso vai permitir uma alta pressão, mas uma baixa vazão relativa. A razão de compressão aqui é a relação entre a pressão de descarga e aspiração, a pressão de aspiração. Então, para entender o princípio de funcionamento, eu vou passar rapidamente aqui alguns slides e depois eu vou mostrar numa animação que eu acho que vai ficar mais fácil de compreender como é que é esse processo de compressão, porque talvez no compressor alternativo seja mais claro, mais simples de entender, porque é um pistão ascendente e descendente ou de movimento alternativo ali que vai de fato reduzindo. Aqui, como esse engrenamento pode não ser tão evidente no primeiro momento. Mas eu vou passar as imagens aqui e depois eu vou usar um vídeo que não foi produzido por mim, mas é um vídeo que eu peguei da internet, que eu vou fazer os comentários em cima e depois eu deixo o link também na descrição. Então aqui a gente tem a região de sucção. Obviamente esse par ele vai estar dentro de uma carcaça, então a gente vai ter a seção, tanto a seção de sucção quanto a seção de descarga. Então, à medida que os parafusos se abrem na seção de sucção, o fluido vai ocupar o espaço disponível entre os parafusos vão tanto girar, e o movimento então do fluido ele vai ser o movimento de giro acompanhando a rotação dos parafusos, mas também de deslocamento axial. Isso porque aqui a gente tem um helicoide. Então o movimento vai ser vai ser a composição do movimento linear aqui da sucção para a descarga, quanto de rotação em função da rotação do parafuso. E é nesse engrenamento em que a compressão vai acontecer, a redução de volume disponível vai acontecer. Então esse rotor nesse caso está girando nesse sentido e esse nesse sentido, sempre sentidos opostos. À medida que o engrenamento começa a acontecer, aí aqui a gente já está olhando pelo lado de baixo do engrenamento. O espaço disponível vai sendo reduzido e finalmente a descarga vai acontecer, o volume do fluido já está bem reduzido em relação àquele da entrada e a sua pressão foi elevada consequentemente. Vendo aqui passo a passo com um pouquinho mais de detalhes, aqui na seção de entrada do fluido, seção de sucção, a descarga, nesse corte que dá para perceber um pouquinho mais, que aqui é a parte superior, onde o fluido vai ser admitido, e à medida que ele gira, ele vai sendo direcionado para a seção de descarga. Então esse parafuso vai girar nesse sentido, e esse nesse, e todo o espaço vai sendo preenchido pelo fluido. Ao final do processo de sucção, vejam que a abertura de sucção já fechou para essa região aqui, para esse volume. Então aquele volume foi admitido, ele foi sendo preenchido para aquele suco, e esse suco então fechou, não entra mais fluido nele, nós temos o final do processo de sucção. Em seguida, então, a gente tem o início do engrenamento entre os parafusos e o processo de compressão, uma vez que ele está tanto fechado para sucção quanto para descarga. Então nessa região aqui vai acontecer a redução do volume. Aqui só mostrando o final do processo de compressão, ele vai avançando. Então veja que o fluido começou aqui, ele tanto gira quanto se desloca linearmente. Então o movimento completo é essa direção aqui, ele vai se indo ao encontro da região de descarga. E ao final do processo de compressão se abre a porta de descarga, aquele fluido que estava bastante comprimido, como mostrado aqui, encontra a região de descarga e aqui vai para o processo. Então agora eu vou usar um vídeo, como eu disse, da internet, fazer um recorte para mostrar o processo de forma mais dinâmica para facilitar a sua compreensão. Então aqui a gente tem um compressor
mostrando a carcaça externa, naturalmente. Aqui nós temos a região de sucção e a região de descarga. Aqui os dois parafusos estarão internamente, sendo acionados provavelmente por esse parafuso, e aqui a gente vai perceber a dinâmica do movimento. Como eu disse, é um vídeo comercial e eu vou deixar a descrição do vídeo completo, o link desse vídeo completo na descrição dessa aula. Então aqui a gente tem o parafuso macho, o parafuso fêmea. O fluido vai entrar por aqui, vai preencher o espaço disponível entre os dois parafusos, e à medida, vejam que ele gira de forma a transportar o fluido para a parte externa. Não é no centro, não é para o centro que o fluido vai sendo direcionado, mas sim para as extremidades, próximo da carcaça, para que na parte inferior ocorra o engrenamento. Então vejam aqui, o fluido vai entrar, ele vai preenchendo toda essa região, e aí ele vai sendo direcionado, essa porção para esse lado aqui, e essa porção naturalmente para esse lado, e na parte inferior do equipamento vai ocorrer efetivamente a compressão. Veja que o fluido então ele vai girando e caminhando na direção longitudinal também, e no final do equipamento aqui, vamos dizer, do final do parafuso, que vai acontecer a compressão propriamente dita. Agora a gente vai ver na parte inferior, vai facilitar um pouquinho a compreensão da compressão. Então vejam que aqui ele foi admitido, ele vai sendo direcionado para essa região aqui, que é a região de descarga, e nessa parte aqui, o fluido azul está representando um fluido de baixa pressão, a cor vai mudar para um vermelho, representando a alta pressão, automaticamente então representando o processo de compressão. Veja o fluido azul, e aqui ele começa a ser engrenado, o fluido vermelho com alta pressão, e descarrega para o sistema. E uma característica bastante importante desse tipo de compressor em relação aos compressores alternativos é que é um compressor de produção contínua. O alternativo ele é pulsante, especialmente aquele de simples ação, fica mais fácil da gente compreender essa característica dos compressores alternativos, mas o compressor rotativo de parafuso ele tem uma produção contínua, não é intermitente. No alternativo, por mais que seja elevada a frequência, mas no limite é um processo intermitente, o que não ocorre aqui no processo do compressor parafuso, por ser um processo contínuo. Ele está admitindo e descarregando continuamente o fluido comprimido. Então, com esse vídeo eu finalizo essa aula, que teve como propósito apresentar o compressor parafuso e discutir um pouquinho o seu princípio de funcionamento. Eu espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. No próximo vídeo nós falaremos sobre a eficiência de compressão desse tipo de compressor. Eu espero que você acompanhe. Obrigado pela atenção e até a próxima.